Fala galera, tudo bem? A Inglaterra é semifinalista da Euro. A Inglaterra, aliás, é um assunto dos mais interessantes pra gente aqui, até porque é bastante comum eu bater na tecla do tentar fugir dos extremos, não ir pro 8 ou 80, que muitas vezes acaba sendo o que dita a repercussão em quase todos os cenários de debates e em relação a campanhas, jogos, expectativa, desempenho e tudo. Eu costumo bater um pouco contra isso, mas é muito interessante ver o processo e o lado euforia, o lado depressão dessa realidade entre seleção inglesa na relação com o próprio público, com a própria torcida. Isso extrapola um pouco os limites geográficos, aí, os limites da Inglaterra, porque a gente está falando de uma seleção que evidentemente tem um apelo maior, que tem fãs espalhados pelo mundo. No Brasil são muitos os fãs do futebol inglês, e essa ideia de depositar as expectativas na seleção inglesa historicamente é uma ideia que acaba se frustrando. Então o inglês sempre soube brincar muito e tirar sarro e ironizar as suas próprias tragédias e traumas, e ao mesmo tempo ele é o primeiro a se animar demais e a criar uma expectativa gigantesca. E é claro que eu estou falando isso muito baseado no que a gente viu ao longo dessas últimas semanas, porque a campanha da Inglaterra na Euro, ela é quase que uma provocação contra a sanidade mental mesmo de quem tenta fugir um pouco desses extremos. Porque a coisa de uma semana, 2 semanas, a gente falava sobre um desempenho decepcionante da Inglaterra na fase de grupos. Sem sustos, sólida, conseguindo resultados, a não ser pelo empate que gerou vaias, inclusive no jogo contra a Escócia. E agora uma Inglaterra que bateu a Alemanha, é uma Inglaterra que goleou a Ucrânia, e é uma Inglaterra que, por que não, deslanchou, ninguém segura, agora vai. E é muito aí que eu acho que moram alguns dos tópicos que a gente pode abordar aqui, porque eu acho que acaba sendo um prato saboroso aí de explorar. Até a começar pela questão do Football's Coming Home, que é a frase, né, a música mais cantada e citada a todo momento. Já aconteceu na Copa de 2018 também um pouco desse clima. Aliás, a Inglaterra chegar a 2 semifinais seguidas das grandes competições, né, falando Copa e Euro, isso só tinha acontecido em 66 e 68. A Inglaterra não está acostumada a chegar perto dos títulos, das finais, das principais competições. Então a Inglaterra chegou à semi da Copa de 2018, não chegava a uma semi de Copa do Mundo desde 1990. Aí agora chega uma semi de Euro, não chegava uma semi de Euro desde 1996. E aí a gente está falando de alguns traumas, e os traumas meio que ditam o ritmo, historicamente falando, da seleção inglesa. Então o próprio Football's Coming Home, que é a frase, né, que é o futebol está voltando para casa, uma tradução livre aí seria mais ou menos isso, o que evidentemente tem o lado aí da origem do futebol, como a Inglaterra sendo o país que inventou, popularizou, projetou o futebol e que evidentemente se orgulha disso, desse status. Então essa volta do futebol para casa, mas com outras conotações também, né? Se a gente for pensar que essa foi uma música criada lá para Euro 96, que foi uma Euro jogada na Inglaterra e na época a música, até falava, a música teve algumas adaptações ao longo da história, mas a música brincava exatamente com a ideia dos traumas, das decepções, na época dos 30 anos de frustrações, porque eram 30 anos desde o título da Copa de 1966, e depois disso foi uma Inglaterra que algumas vezes gerou expectativa e não correspondeu. Talvez o exemplo mais nítido disso seja na Copa de 1990, com uma eliminação nos pênaltis. Como foi a eliminação nos pênaltis também na semifinal da Copa da Euro de 96, com o detalhe de ter sido com um pênalti perdido pelo Gareth Southgate, atual treinador da seleção inglesa, naquela disputa contra a Alemanha, que depois bateria a República Tcheca na final e seria campeã da Euro dentro da Inglaterra. Aliás, a semifinal que foi em Wembley, onde a Inglaterra vai jogar essa semifinal também, e se chegar até lá, a final também dessa edição de 2020, disputado em 2021. Então tá tudo muito interligado, a Inglaterra voltando para casa no sentido de jogar em casa, no sentido da possibilidade de, quem sabe, voltar a conquistar um título. A Inglaterra só tem para valer a Copa de 1966 mesmo, porque Euro a Inglaterra não tem. Então é claro que tem uma carência histórica, e é claro que é importante a gente entender a relevância e o impacto psicológico também de muitos desses traumas. E nesse aspecto, a Inglaterra, nesses últimos 3 anos, conseguiu superar assim, obstáculos que pareciam intransponíveis. A Inglaterra, quando ganha uma disputa de pênalti diante da Colômbia na Copa de 2018, ela acabava com uma sequência com um trauma gigante, que era a sensação de que foi para os pênaltis, já era, não precisa nem jogar.
precisa nem ir para disputa. A Inglaterra vai perder, porque historicamente o desempenho da Inglaterra, o aproveitamento era péssimo. Então, esse era um grande trauma. E a seleção inglesa conseguiu superar esse trauma chegando à semi. E acho que foi o todo, assim, a avaliação, o saldo da Copa do Mundo de 2018 da Inglaterra foi excelente. A Inglaterra não tinha um time tão talentoso quanto o de agora em termos de elenco. Tinha um time talvez até mais estruturado enquanto equipe, pensando no que fazer, como tentar jogar, como tentar competir sem ter tantos recursos. Aquela foi uma Inglaterra que chegou muito longe, fez uma Copa muito boa dentro do que tinha como perspectiva. E chegou à semifinal, acabou eliminada pela Croácia. Na Euro agora, em 2021, a Inglaterra se depara com outro grande trauma histórico: enfrentar a Alemanha. Enfrentar a Alemanha, historicamente para a Inglaterra, é trauma. É tanto que tem a frase histórica do próprio Gary Lineker brincando que o futebol é um jogo que duas equipes jogam e no fim a Alemanha ganha. Então, assim, também uma tradução livre, não é exatamente essa frase, mas é nessa linha. Então, assim, era um trauma considerável. E a Inglaterra jogando mal a fase de grupos, evidentemente gerava mais dúvidas ainda, e pegava tudo bem uma Alemanha que também vinha sendo bastante irregular já há bastante tempo, desde a própria Copa de 2018 também. Mas o fato da Inglaterra superar a Alemanha significava ali, representava mais do que uma mera classificação. Ali era a classificação com uma vitória psicológica, assim, com um peso gigante tirado das costas. Né? Uma vitória não só, entre aspas, daquele jogo, daquela competição, é quase que uma vitória histórica. Então a Inglaterra conseguiu romper e superar algumas barreiras traumáticas, psicológicas, nesses últimos anos em competições grandes. E isso tem um alívio, isso traz um alívio. E a Inglaterra conseguiu ir para a fase seguinte com dois alívios seguidos, né? Um, o fato de bater a Alemanha num mata-mata de competição grande. E dois, o Harry Kane ter conseguido desencantar também. Aí chega na fase seguinte, encara a Ucrânia e consegue logo de cara sair na frente, consegue na volta para o segundo tempo matar o jogo, transforma em goleada. É muito engraçado olhar para, é muito curioso olhar para a repercussão geral dentro da Inglaterra. Eu tô falando de ex-jogadores, de imprensa como um todo, né? Muitos deles trabalhando na própria imprensa, mas torcida como um todo. A empolgação toma conta. E é claro que na hora da gente tentar avaliar de uma forma fria, eu não vou cobrar que todo mundo olhe friamente para o jogo, porque boa parte do jogo é feito pelo lado passional, pelo lado emocional mesmo. Então o envolvimento emocional é muito forte e importante dentro do esporte e da relação com o esporte. Então é evidente que eu aqui geralmente vou tentar olhar pelo lado mais frio da coisa, mas sem tirar a importância do olhar mais pelo lado da emoção. E pelo lado da emoção, a Inglaterra está completamente mergulhada numa expectativa gigante, numa euforia maluca, que é uma euforia do tipo: poucas vezes na história um time jogou tanta bola, poucas vezes na história se viu um time tão bom, isso aqui não é comum, e é muito 880, porque há uma semana, 2 semanas, o que se falava era de um time completamente sem padrão, com escolhas completamente equivocadas, com um técnico que não servia para nada, e como as coisas mudam, né? E acho que, evidentemente, a resposta quase sempre está entre os extremos, está no meio do caminho. E quando a gente olha para essa Inglaterra, a gente vai enxergar dificuldades e virtudes. O que foi virtude na primeira fase? Solidez defensiva, e continua sendo no mata-mata. O que é dificuldade? A Inglaterra não encontrou um caminho de uma forma de jogar, coletivamente falando, que siga um padrão. E isso dificulta nessa identidade, nessa identificação de um padrão, de uma ideia, de um princípio, de uma estratégia. Isso pode ser um problema, e eu tendo a olhar por esse lado, tanto que eu falei sobre isso no vídeo do empate contra a Escócia, que me incomoda olhar para esse elenco que a Inglaterra tem, que de fato oferece uma evolução, um crescimento de muitas das peças individualmente falando, e uma geração de qualidade, que tem muito a oferecer e até a desequilibrar com capacidade individual, mas sem um time jogando de uma forma tão natural. Aí, até como contraponto a isso, tem um texto que foi publicado pelo The Athletic na última semana, foi no dia 29 de junho, inclusive, que é muito interessante, falando sobre a preparação da Inglaterra nos 18 meses anteriores à Euro, e a preparação enquanto comissão técnica. E como o olhar da Inglaterra, da comissão, no caso do Gareth Southgate, não esteve, na maior parte do tempo, com um foco na questão de entender um padrão para manter uma forma de jogo, e sim focar em todos os adversários possíveis para ter todos os detalhes possíveis, e aí a matéria no The Athletic fala sobre isso com uma qualidade que é habitual dentro do site, mas falando sobre como um analista e um
auxiliar trabalhavam especificamente com cada um dos times que jogariam a Euro ao longo desses últimos meses, 18 meses, segundo a matéria, para tentar oferecer o máximo de informação e preparação possível, porque a ideia do Gareth Southgate passava por dois princípios. Um, adaptação aos adversários, e o outro, solidez defensiva. Então, se a gente pega isso como informação, e essa matéria foi até publicada antes da partida contra a Alemanha, ou seja, foi antes de superar essa barreira psicológica, de vencer um trauma e de criar essa empolgação. Então não é uma pauta, uma ideia gerada pela euforia, pelo oba-oba, pela sensação de que ninguém segura. Não, foi uma questão anterior a isso. Foi uma questão que não se enquadra nesse perfil da empolgação, que talvez pudesse deturpar um pouco, desviar um pouco o foco da coisa. Não, eu acho que ela é ainda mais interessante por ter sido publicada antes. E aí, olhando para esses dois tópicos que eu citei, a gente enxerga alguns comportamentos que são bem importantes de destacar para a Inglaterra dentro dessa Euro. A capacidade de adaptação aos adversários tem sido um ponto muito nítido. Nas mudanças de escalações, nas mudanças de detalhes de formações e comportamentos coletivos também. Isso é muito mais difícil da gente identificar numa fase de grupos. É claro que não é impossível, por exemplo, a Dinamarca fez uma Euro até agora muito pautada por adaptações, dentro de um mesmo jogo, inclusive. E esse duelo entre Inglaterra e Dinamarca tem tudo para ter muito esse caráter. Adaptações, um se adaptando ao outro. A Dinamarca faz uma belíssima Euro até agora, em termos de nível de atuação, de desempenho, melhor do que a da Inglaterra. Agora, se a gente olha para o recorte do mata-mata, dos jogos eliminatórios, a gente vai enxergar uma Inglaterra que claramente se adaptou à Alemanha nas oitavas, e não que tenha sido muito superior por causa disso, acho que foi um jogo bastante igual, um jogo que poderia ter ido para qualquer um dos lados, inclusive, mas o meu ponto não é nem esse exatamente, sim olhar para como talvez a Inglaterra tenha ficado mais confortável, não precisando ter essa iniciativa de propor, de se impor, e sim se adaptando ao que o contexto poderia apresentar. Nas quartas, diante da Ucrânia, foi um jogo que a Ucrânia ofereceu bem pouca resistência, e o momento dos gols também acaba sendo chave, mas com méritos para Sterling, que é uma escolha, né, uma insistência que vai mostrando seus méritos também pelo lado do Gareth Southgate, porque é um personagem muito rico dos últimos anos na Inglaterra. A relevância que ele foi assumindo, a importância que ele teve e tem na seleção inglesa, ao mesmo tempo a última temporada muito ruim no Manchester City, o que fez com que ele chegasse com muita desconfiança a Euro, ainda mais tendo essa cadeira cativa de um titular, mas sendo o jogador mais importante em termos de participação direta em gols da Inglaterra na competição. É claro que agora o fato do Harry Kane também ter deslanchado, ter começado a fazer gols, recuperar a confiança, acrescenta demais para o ataque da Inglaterra. Mas contra a Ucrânia a gente viu o Jadon Sancho ganhando oportunidade, que também gera piadas e provocações. Foi só ele se transferir para um time de Premier League para virar titular, né? Porque tem um pouco dessa piada, que não é só piada, tá? Isso é uma crítica importante, natural e que não é por acaso. Historicamente a Inglaterra é uma ilha, não só geograficamente falando, mas no sentido de fechar os olhos para o que acontece fora, para o que acontece nos outros continentes, no resto do continente, nos outros países, para enxergar o que acontece fora das suas fronteiras. Então é um país historicamente muito fechado em termos de dar importância, de olhar com atenção para o que acontece dentro do país e não dar a devida atenção e importância para o futebol jogado em outras ligas importantes que estão dentro do continente europeu, inclusive. Então esse olhar, essa crítica, ela é totalmente válida e gera essa piada. Por outro lado, a gente pode contra-argumentar com uma questão que pode ser até bastante óbvia. Talvez o Jadon Sancho estivesse sem muito foco, pensando que estava resolvendo questão de transferência. Talvez o Gareth Southgate tenha priorizado isso, tenha pensado dessa forma para tomar a decisão de deixar o Jadon Sancho fora das partidas anteriores, quando ele claramente é um dos jogadores mais capazes de desequilibrar individualmente na seleção inglesa. Agora já acertou, já foi oficializada a transferência dele para o Manchester United. Resolvido esse assunto fora de campo, foi titular na partida seguinte. É uma outra forma de tentar teorizar em cima disso. Não dá pra gente cravar o que aconteceu. Dá pra gente enxergar as duas versões. Uma de um lado irônico de uma crítica que é válida, e a outra, do outro lado, uma possibilidade em termos de gestão de elenco também. Então, assim, é uma Inglaterra que jogou de formas diferentes. Em cada um desses jogos, se a gente for olhar do ponto de vista de posicionamentos, peças e escalações, e provavelmente fará isso novamente na semifinal diante da Dinamarca. Isso significa então que a Inglaterra está voando da seleção espetacular? Não, eu acho que não muda muito a avaliação que foi feita antes. Coletivamente, a Euro da Inglaterra é razoável, não é uma ótima Euro.
É uma Euro de boas adaptações, principalmente quando o mata-mata permitiu isso, principalmente diante da Alemanha, para competir. Mesmo assim é possível fazer alguns questionamentos. Contra a Ucrânia, o jogo acabou virando um jogo muito mais fácil do que poderia ser. Acho até que em termos de compatibilidade de estilos, se fosse contra a Suécia, talvez a Inglaterra tivesse muito mais problema para furar um adversário muito mais confortável em se defender com um bloco mais baixo, o que exigiria uma capacidade de criação maior de uma Inglaterra que não tem tido muito esse perfil, embora tenha muitos recursos individuais, coletivamente, ainda não se mostrou uma seleção tão capaz e tão confiante para quebrar defesas assim, mas aí está o outro ponto do relatório lá do Southgate, segundo o The Athletic. A importância da solidez defensiva. A gente olha para a Inglaterra e vê um time que às vezes não é dos mais criativos, certamente não foi dos mais empolgantes enquanto desempenho, mas que segue mantendo uma boa solidez defensiva. E esse é um caminho dentro de uma competição eliminatória, sem dúvida alguma. O que vai acontecer daqui para frente, a gente vai ter que esperar para ver. Eu acho que tende a ser um duelo bem interessante, como eu falei antes. Para mim, a Dinamarca jogou melhor futebol do que a Inglaterra na Euro até aqui. Isso significa alguma coisa prevendo o resultado? Não significa absolutamente nada. Mas vai ser muito curioso relembrar desses dois extremos, o extremo negativo, que veio principalmente depois da partida contra a Escócia, e o positivo, que vem principalmente depois da goleada sobre a Ucrânia, para a gente enxergar como em pouco tempo as percepções, as interpretações, as sensações podem ser tão opostas relativas a uma mesma coisa, que é um trabalho que não depende só de agora, que já tem anos de duração, são jogadores que são os mesmos e a gente não pode avaliar só por uma semana ou outra, e sim por uma bagagem de uma carreira praticamente, ou de uma temporada, seja o recorte que se queira fazer. Enfim, vai ser curioso, porque a empolgação vai fazer parte, e a Inglaterra vai precisar administrar isso, porque é muito 880, euforia e depressão. A Inglaterra, no momento, está embalada pela euforia de uma classificada para a semifinal, dentro de casa, podendo fazer esses dois jogos em casa, né, a semi e a possível final, em um Wembley, com um torcedor ao lado, podendo buscar um título inédito de Euro. Vai ser um período bem interessante, psicologicamente falando, de se observar. Conta aí com os comentários de vocês, a curtida no vídeo. Um abraço e até a próxima.